te adorar. Foi que eu nasci, quero viver para te servir. Usa minha vida como instrumento de louvor para te honrar e demonstrar o meu amor por ti. Bom dia. Começando mais um Café Comunhão. Hoje nossa leitura e reflexão em Cantares capítulo 1. No vídeo anterior demos uma introdução do livro de Cântico dos Cânticos, ou Cantares de Salomão, ou só Cantares, né? E onde temos como autor o próprio rei Salomão. Pelo menos essa é o pensamento da grande maioria, né, dos escritores e estudiosos. E hoje, então, nós vamos entrar, propriamente dito, nos versículos, então, de Cantares. Temos aí 8 capítulos e vamos compartilhar de cada um desses capítulos e versículos que nós temos aí pela nossa frente, tá? Desde já, então, nós falamos anteriormente, né, que vamos falar sobre a vida conjugal, sobre o casamento e o fato de que no mundo moderno, né, muitas pessoas sofrem, né, com a questão do casamento, dos relacionamentos, e pode ser que possam aproveitar com toda certeza aquilo que nós vamos falar aqui, possam ser ajudados dentro dos seus problemas, né, conjugais, relacionais, e assim então tendo a possibilidade de restauração do seu relacionamento, tá? Porque Salomão vai tratar justamente sobre isso. Falamos que é dividido todo o capítulo 8 em 3 fases, falando sobre o namoro, o casamento e também a maturação do casamento, tá? Então nós vamos tratar desse assunto no capítulo iniciar, né, o tratamento desse assunto no capítulo 1, ok? Então nós vamos para a leitura do capítulo, vamos juntos, e aí então vamos refletir sobre cada um desses versículos. Ele começa então dizendo o Cântico dos Cânticos, que é de Salomão. Nós vimos anteriormente que a palavra que é aí, na verdade, pode ser para ou sobre, né? Cântico dos Cânticos para Salomão ou sobre Salomão, tá? Mas o que nós vemos aqui é que Cântico dos Cânticos. Então, como as expressões superlativas que já são conhecidas nossas, Santo dos Santos ou Rei dos Reis, Cântico dos Cânticos significa o mais agradável dos cânticos, o maior dos cânticos, né? É uma expressão, então, superlativa. E diz que é de Salomão, né? Então, há 2 principais falantes aqui no texto, que é Salomão, né? O homem, e a mulher sulamita, né? Alguém que nasceu em Sunem. E embora ser filho de Davi tenha escrito esse livro, o ponto de vista é que, em grande parte, da sua noiva, né? Daquela sulamita que então, na maior parte do texto, na maior parte do livro, é ela quem fala, ok? Versículo 2: Beije-me com ele com os beijos da sua boca, porque melhor é o teu amor do que o vinho. Então, esse livro começa justamente nesse ambiente emocional, né? E a partir daí, então, tudo o que vem a seguir é justamente dentro desse ambiente. O substantivo, então, aqui, amor, né? Porque melhor é teu amor do que o vinho. Então, é utilizado justamente dentro do aspecto da palavra no grego, que é eros, né? Amor, eros. É a mesma palavra, ou se aproxima muito da palavra eros no grego, tá? Então, em Cantares aqui, esse termo fala sobre o amor abençoado por Deus, né? Melhor é ter o amor do que o vinho. Então, aquele amor que é dirigido, que é direcionado, que é orientado e abençoado por Deus, tá?
Versículo 3. Suave é o aroma dos teus ungüentos, como unguento derramado é o teu nome, por isso as virgens te amam. Nos tempos bíblicos era costume, após o banho, massagear o corpo com ungüentos, óleos esses perfumados durante a preparação para alguma ocasião festiva, tá? Então, isso era muito comum então, na cultura, de Israel, devido ao tempo, a temperatura muito alta, então era necessário hidratação, e a hidratação era feita com esses ungüentos, tá? Então, como unguento derramado é o teu nome, por isso as virgens te amam, tá? Então, a Sulamita fala da reputação aqui do seu amado, que todos o amam, como semelhante, então, a um aroma agradável. Ele era objeto de desejo, das jovens de toda parte, e aqui fala justamente que é como um unguento derramado, é o nome dele, E aí, por isso, então, as virgens o amavam. Então, o termo virgens aqui significa justamente mulheres em idade de casar, tá? Então, são identificadas aqui como filhas de Jerusalém também, que vamos ver mais à frente no próprio capítulo. Então, é utilizado aqui, diz que essas virgens o amam. É utilizado o verbo hebraico, comum para amor, referindo-se justamente a sentimentos românticos, que as pessoas, então, podem manifestar umas para com as outras, tá? Em outros trechos da Bíblia, esse verbo, então, significa escolher alguém, Então, sendo dessa forma, o verbo aqui no hebraico compartilha alguns, mas não todos os sentidos do verbo que é no grego agapau, que é justamente esse amor de pessoas amigas, tá? Ou amor sacrificial. Versículo 4. Leva-me tu, correremos após ti. O rei me introduziu nas suas câmaras, em ti nos regozijaremos e nos alegraremos. Do teu amor nos lembraremos mais do que o vinho, mais do que o vinho, os retos te amam. Então, a complexidade dos diálogos no livro de Cantares está patente e presente em cada versículo, tá? Mas aqui a gente vê algumas questões importantes no versículo, para identificarmos justamente quem está falando. Quando ele fala o rei, então trata-se de Salomão, tá? A exceção do versículo 1, que nós vimos, ele só é identificado nominalmente como protagonista, em Cantares, tá? Então faz parte de uma descrição, na verdade, a respeito de Salomão. Fala a respeito das câmaras. O rei me introduziu nas suas câmaras, Significa as câmaras nupciais. Esse versículo termina com os pensamentos da moça enquanto fita o seu amado. Então, os retos te amam, emprega o verbo amar como o sentido do versículo 3, que são justamente sentimentos românticos, os retos te amam, ok? Eu sou morena, porém formosa, ó filhos de Sião, como as tendas de Quedar, como as cortinas de Salomão. A Sulamita compara sua pele morena, adquirida após longas horas de trabalho nos vinhedos, e debaixo do sol, justamente diferenciando da cultis, das donzelas, da cidade, que com certeza eram um semblante, era um rosto, uma pele mais clara do que a dela. Então aqui se transmite também uma situação de classe social, diferente das moças de Jerusalém, que haviam crescido em condições confortáveis e sem problemas. Essa jovem, essa Sulamita, ou Sunamita, trabalhara como guarda de vinha sob o sol escaldante, Então ela estava justamente trabalhando nessas vinhas, tá? Ela sabe que a sua beleza não é desqualificada pelo fato de ter vivido de modo rústico. O seu noivo lhe garante, que o caso é justamente esse, vamos ver no versículo 8, do seu prazer em tê-la perto de si. O raro termo agradável, é empregado justamente para descrever a beleza física
nesses versículos e principalmente em todo esse livro. Então trata-se, né, da beleza verdadeira, que é aquela beleza, né, que demonstra justamente a adoração ao Deus vivo e verdadeiro. As filhas de Jerusalém são as mulheres que atuam como servas da noiva, as mesmas virgens, então, que são mencionadas no versículo 3, que nós já lemos. Então, como as tendas de Quedar, ainda é agradável como as cortinas de Salomão. Então, Quedar era um filho de Ismael, as tendas da tribo nômade, que era descendente dele, né? Então, essas tendas dessa tribo, né, eram feitas de peles de cabras negras ou marrons, por isso um tom bem escuro. A referência então hiperbólica, né, feita às tendas, enfatiza justamente a pele escura daquela jovem, né? As cortinas de Salomão deveriam ser muito lindas, e apesar de sua pele escura, a esposa era tão linda quanto aquelas, tá? Muito bem. Versículo 6. Não olheis para o eu ser morena, porque o sol resplandeceu sobre mim. Os filhos de minha mãe indignaram-se contra mim, puseram-me por guarda das vinhas. A minha vinha, porém, não guardarei, né? Então, os filhos de minha mãe indicam justamente a filiação, né? Indicam justamente o fato dessa sulamita, então, ter tido problemas com seus irmãos que se indignaram contra ela. A jovem não deve ser acusada por causa da sua atual pele escura, né? Por uma razão não mencionada, seus irmãos ficaram zangados com ela e a puseram para cuidar das vinhas debaixo do sol. Então foram ao ponto de não consentir que ela cuidasse da sua própria vida, né? Contudo, esse tratamento áspero não prejudicou a sua boa aparência e não evitou que o rei, né, a amasse de maneira toda especial e a desejasse, tá? Diz-me, ó tu, a quem ama minha alma, onde apacentas o teu rebanho? Onde o fazes descansar ao meio-dia? Pois por que razão seria eu como a que anda errante junto aos rebanhos de teus companheiros, né? Ó tu, a quem ama a minha alma. Tá? Então a tradução mais literal seria quem meu eu interior ama. Então a mulher dirige-se aqui mentalmente a Salomão, o seu amado, imaginando-o. É uma questão de imaginação, né? Como o pastor de Israel, um pastor de ovelhas. E para que não ande vagando, né? Que era uma referência justamente às prostitutas que ficavam vagando pela cidade. O verdadeiro amor quer evitar qualquer aparência de infidelidade, de impureza. Então ela não queria ficar andando errante como aquelas mulheres acabavam fazendo. Versículo 8. Se tu não sabes, ó mais formosa entre as mulheres, sai-te pelas pisadas do rebanho e apacenta as tuas cabras junto às moradas dos pastores, né? Aqui não se declara quem responde à pergunta da jovem. O pensamento expressa então pela resposta que tudo o que a esposa tem, tudo que ela tem a fazer é cumprir as suas obrigações de esposa aqui exatamente do rei. E essas obrigações ela deve realizar perto das tendas dos pastores, isto é, na presença de outras pessoas, de outras testemunhas. E tal serviço fiel confirmará então a sua reputação, que é uma reputação imaculada. As éguas dos carros de Faraó te comparo, ó meu amor, né? Então, os cavalos eram conhecidos pela sua força e pela sua beleza, e eram geralmente lindamente ornamentados. Então, uma bela descrição de um cavalo se encontra no livro de Jó, capítulo 39. Salomão possuía grande número de cavalos e carros, tá? Muitos dos quais tinham vindo, então, do reino do Egito.
A comparação então sugere a beleza estonteante da esposa e as características da sua notável personalidade, tá? Formosas são as tuas faces entre os teus enfeites, o teu pescoço com os colares. A descrição então dada aqui continua com ainda maiores detalhes depois no capítulo 4, né? Os ornamentos então acentuavam a beleza, né, de suas faces e do pescoço da esposa, tá? Enfeites de ouro te faremos como incrustações de prata. Então promete novos ornamentos do seu amor para realçar a beleza daquela mulher ainda mais, né, com belas joias. Enquanto o rei está sentado à sua mesa, o meu nardo exala o seu perfume. Então o nardo era uma planta perfumada da Índia, da qual então se extraía um óleo que era aromático, então muito precioso e grandemente procurado, né? O cheiro suave então desse nardo é um símbolo do amor justamente da esposa para com o seu marido. Versículo 13: o meu amado é para mim como um ramalhete de mirra posto entre os meus seios, como um ramalhete de rena nas vinhas de Engedi, é para mim o meu amado. A mirra era uma substância perfumada, então preparada com uma planta que também vinha da Índia. Era usada com diversos propósitos, né? As mulheres costumavam então usar pequenos saquinhos contendo mirra entre os seios. A mirra estava entre os presentes que os magos ofereceram a Jesus. A rena é uma planta com fragmentos flores amarelas e brancas. Então, na Palestina se encontra especialmente no Vale de Engedi, que é um oásis, né, na praia ocidental do Mar Morto. Então, essas comparações sugerem justamente a grande estima que a esposa tinha pelo seu amado. Versículo 15. Eis que és formosa, ó meu amor, eis que és formosa, os teus olhos são como as das pombas, né? A esposa então retoma a palavra elogiando novamente a notável beleza da sua esposa. Então, aparentemente, é a resplandecente beleza dos olhos da esposa que não, né, e não a sua pureza e inocência que faz o amado pensar nas pombas, né? Porque nessa passagem é a beleza física da esposa que ele está enfatizando, né? O intérprete alegórico, né, insistirá que a beleza da esposa então é justamente um dom da graça de Deus. Os teus olhos são como pombas, falando sobre justamente a pureza e a simplicidade. O amante e sua amada descrevem os arredores da floresta como um quarto de casamento. Veja o que eles dizem: eis que és formoso, amado meu, e também amável. O nosso leito é verde, ou viçoso em outras traduções, né? Então é como se estivessem na floresta, estivessem no local, num oásis, onde houvesse muitas árvores. Os namorados estão aqui deitados, então, justamente debaixo dessas árvores, né? A pessoa responde chamando-o de belo, como ele fez então a ela. Imediatamente ela se volta para uma descrição do cenário, então, imaginário, que serve de pano de fundo para o grande amor que existe então entre os dois. Então, considerando que todos os outros detalhes do contexto imediato são configurados, né, não é necessário então aqui que se imagine um lugar real ao ar livre ou uma cabana de folhas construída sobre o terraço de uma casa, tá? Então, muito provavelmente a linguagem aqui fala deles estarem num local aberto, onde houvesse então toda essa beleza, ou num alpendre, numa casa onde houvesse toda essa folhagem. As traves da nossa casa são de cedro, as nossas varandas de cipreste. Então as traves da casa são justamente de cedro, ele diz aqui. Pode significar então que era uma casa muito grande, né? Que era justamente uma mansão, tá? E aí eles ali estão, como que então deitados e olhando para cima, né? E vendo justamente as vigas de cedro, tá?
vendo a opulência que eram as edificações de uso pessoal e público de Salomão, né? Quantas coisas ele construiu, quantas coisas ele fez de uma forma muito completa e muito bonita, tá? E não é de se duvidar justamente da opulência, né, das edificações dele nessa cidade, tá? Em Jerusalém. E tudo isso ficou, né, documentado justamente nas suas edificações e tudo aquilo que ele então pôde realizar na cidade de Jerusalém e que foi muito elogiada por todos, tá? Muito bem, isso que nós temos então aqui no capítulo 1 de Cantares, falando justamente sobre o primeiro momento, né, do namoro, o casamento e depois o amadurecimento desse casamento, tá? E ele vai continuar falando sobre isso nos próximos capítulos e mostrando a necessidade de estarmos como, né, esse cedro, nos mantendo de forma muito, muito firme no relacionamento conjugal, porque tempestades virão, né? Problemas vêm e vão, mas a unidade, a comunhão, o relacionamento, né, íntimo desse casal deve permanecer, exaltando então o nome do Senhor e demonstrando que, tendo o Senhor ao nosso lado, fazendo parte do nosso relacionamento, nós podemos mantê-lo, né, por todos os anos da nossa vida até a nossa morte. Ok? Muito bem, então é isso que nós temos aqui no capítulo 1. Amanhã, Deus permitindo, estaremos juntos mais uma vez com o capítulo 2, dando continuidade, então, às palavras aqui de Salomão para a Sulamita. Então, aqui temos um encontro de um casal falando sobre questões de amor, de romantismo, né? E nós vamos continuar vendo isso no dia de amanhã, tá bom? Um forte abraço, então, a todos vocês. Que Deus os abençoe grandemente e, Deus permitindo, amanhã estaremos juntos aqui mais uma vez, tá bom? Vamos orar agradecendo. Pai, obrigado por essa manhã, obrigado pela vida de cada um, por aqueles que nos ouvem. Pedimos a tua bênção, a tua direção para a nossa vida conjugal e que nós possamos, ó Deus, como casais, servirmos e glorificarmos ao Senhor, exaltarmos o teu nome com a nossa vida, com o nosso proceder, com, ó Deus, tudo aquilo que somos e com tudo aquilo que temos. Orienta-nos, portanto, dirige as nossas vidas, dai-nos um bom dia, é o que rogamos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, querido, um forte abraço, então, como já dissemos, e amanhã, Deus permitindo, estaremos juntos, tá bom? Até lá, e não se esqueça de compartilhar o vídeo, tá? De se inscrever, de dar o seu like, né? E assim nos ajudar a alavancar esse canal. Ok? Forte abraço e até amanhã. Pra te adorar foi que